Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com você hoje. Hoje é dia 26 de julho. Vamos ler lá no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. É impossível conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia. Nela nós podemos ver como Ele realmente é, o que Ele espera de cada um de nós. Existe um autor que ele até comenta, né, Senkov, que nós nos tornamos o que fazemos repetidamente. Quer saibamos ou não, as nossas vidas elas são baseadas em nossos hábitos. O que nós comemos, como nós reagimos ao estresse, se nós adiantamos ou não adiantamos o alarme, tudo isso é ditado pelos hábitos que permitimos em nossa vida. Uma das grandes características que nós vamos ver frequentes em vidas de pessoas que podemos dizer que são gigantes na fé é exatamente o tempo que elas têm com Deus, o tempo que elas têm de estudo da palavra. Essas questões na vida dessas pessoas era inegociável. A prioridade delas era ler a palavra, era ter tempo de oração com Deus. E nós vamos ver exemplos, por exemplo, Davi, apesar de todos os erros que Davi cometeu, ele continuou caminhando e buscando a palavra do Senhor. Ele reajustou a sua própria vida conforme a palavra. Se nós olharmos a vida de Paulo, um outro exemplo, grande exemplo para nós vamos ver que vez após vez ele respirava, ele vivia as Escrituras. Se nós olharmos Jesus, que é o nosso grande exemplo, você vai ver que inúmeras vezes ele se esgueirava para ler ou para orar em silêncio. Ele, melhor do que ninguém, entendeu a necessidade e a profundidade de viver uma vida conforme a palavra de Deus, alimentada pelos seus encontros com Deus. Então veja, nós precisamos sim ser cristãos com vida de oração, com leitura da palavra. Não é possível estar caminhando com o Senhor sem ter essas duas questões caminhando juntamente conosco. Orar com e na Bíblia nos permite sentar na verdade de Deus de tal forma que essa verdade venha a romper as nossas barreiras e preparando o cenário na nossa mente e no nosso coração para que algo aconteça, pois nós desejamos sim, eu acredito que você e eu, nós desejamos que o Espírito Santo venha transformar a nossa forma de viver de acordo com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Muitas vezes, ou às vezes, nós podemos até nos sentir meio frustrados com a questão da oração. Podemos achar que Deus não ouve ou não nos responde. Mas será que até que ponto nós não estamos ali nesse momento aguardando ou esperando algo miraculoso, os efeitos especiais, né? E na realidade estamos deixando de perceber e ver que o Espírito Santo está falando conosco todos os dias, de várias formas durante o nosso próprio dia. Muitas vezes, no nosso caminhar com Deus, nós não precisamos daquele evento da sarça ardente. Nós precisamos, para encontrar Deus, às vezes, é um sopro do vento, é uma música, é uma palavra, é um olhar que faz com que nós possamos ter a percepção do que Deus está querendo nos falar naquele instante. Se nós formos ver lá no livro de Lucas 11:28, Jesus responde da seguinte maneira: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a obedecem. Então eu queria te convidar nesse dia para que você esteja orando comigo. Diga assim: Senhor, obrigado porque o teu Espírito Santo me ajuda a discernir e a entender a tua palavra. Dê-me fome de alimentar minha alma com as Escrituras todos os dias. Eu reconheço que viver de acordo com a tua palavra me dá uma base sólida para viver a minha vida atual, do dia de hoje, como a minha vida futura. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés,
luz para o meu caminho e por isso eu posso caminhar em segurança. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia. E eu aguardo você aqui amanhã.